essa temporada do São Paulo, ela precisa acabar. Porque, falando futebolisticamente mesmo, esportivamente, eu já não aguento mais. Pessoal, acabou agora Criciúma e São Paulo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, partida essa que foi disputada lá no estádio do Criciúma, e partida essa em que o São Paulo quase consegue a proeza de perder o jogo para o Criciúma, mas conseguiu ali nos minutos finais empatar a partida com um belo gol do Lisieiro, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo aí num contexto geral, né? Eu só queria deixar aqui uma observação interessante que hoje, né? Hoje foi o dia do futebol. Para quem é amante de futebol, hoje foi o dia do futebol. Tiveram muitos jogos acontecendo, jogos importantes acontecendo, e eu comecei o meu dia assistindo o clássico, né? Barcelona e Real Madrid e Barcelona. E assistindo esse jogo, a gente tem um choque de realidade tão grande quando a gente sai desse jogo e vai para uma partida de Campeonato Brasileiro. Eu não sei se acontece com vocês. Eu acho que quem acompanha futebol europeu, quem acompanha os times de fora, tem muito mais essa percepção do que eu tive hoje, né? Eu não sou muito de acompanhar futebol europeu. Assisti hoje porque é um clássico de uma magnitude absurda, Real Madrid e Barcelona, e eu fui assistir esse clássico lá pela La Liga. E o choque de realidade que a gente tem em termos técnicos, em termos de arbitragem, de resolução, em termos de futebol jogado mesmo, quando a gente está falando de qualidade mesmo, qualidade técnica, é um abismo muito grande para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro sai perdendo em tantos níveis, assim, nível de técnica, em nível de futebol jogado, de qualidade e até de arbitragem mesmo. Se vocês assistiram um jogo da La Liga hoje, o Mbappé faz o primeiro gol do Real Madrid e em questão de 1 minuto o VAR simplesmente já decidiu que ele estava impedido, o impedimento semiautomático, sendo que aqui no Brasil seria uma várzea, e aí seria juiz com a mão na orelha, esperando o resultado. Então, assim, em termos técnicos e de qualidade, assim, realmente é um abismo muito grande quando a gente sai desse tipo de jogo e vai para um campeonato brasileiro, por exemplo, porque eu assisti outros jogos do campeonato brasileiro e não só falando do São Paulo, mas falando num contexto geral, realmente o choque de realidade é muito grande. E aí o São Paulo ficou parado aí por alguns dias, né? Ficou apenas treinando. O São Paulo, que já foi eliminado de tudo, agora briga lá por uma vaga no G4 para disputar a fase de grupos da Libertadores. Tá ficando uma situação bem complicada. Claro que ainda não é, terra arrasada. Ainda tem jogos em que o São Paulo consegue vencer e brigar mesmo por esse G4, né? Principalmente se o Botafogo ganhar a Libertadores, se o Galo, acho que ganhar a Copa do Brasil, abre aí mais algumas vaguinhas. Mas o São Paulo tá ali na briga direta. Hoje perdeu posição pro Internacional, que venceu o Atlético Mineiro. Então o São Paulo agora está na 6ª colocação, Flamengo em 4º e Inter em 5º, que o Flamengo também venceu. Então tá se tornando, claro, uma situação difícil, mas ainda dá pra brigar, ainda dá pra lutar por uma vaga no G4. Acho que vai ser difícil? Acho que vai ser difícil, mas não custa nada, tem que sempre tentar se manter ali entre os primeiros colocados, que é o mais importante para garantir ali uma participação na Libertadores do ano que vem, porque eu acho que o São Paulo não pode ficar de fora da Libertadores. E aí o São Paulo ficou treinando, porque só tá disputando o Campeonato Brasileiro, né, e a última partida contra o Vasco aconteceu já algumas semanas atrás. E aí o São Paulo viajou para enfrentar o Criciúma, que é um dos times que tá brigando lá embaixo, né? Se vocês olharem a tabela tá muito complicada. Do primeiro time que tá fora da zona do rebaixamento, acho que se não me engano, o primeiro time tá com 34, alguma coisa assim, então tá muito apertadinho, tá muito perto os times, e o Criciúma tá brigando lá embaixo na tabela, e não é um time que tem praticado um bom futebol, né? Eu assisti alguns dos últimos jogos do Criciúma e não é um time com grandes jogadores, um time que, nossa, como joga futebol. Então o São Paulo tinha totais condições de vencer o Criciúma hoje e tinha dado um leve fio de esperança pra gente no jogo contra o Vasco, mas hoje novamente voltou a ser aquele São Paulo apático, aquele São Paulo que não produz jogadas, que as únicas jogadas do São Paulo são levantamento e cruzamento, não tem uma jogada infiltrada, não tem uma tentativa de bola mais ajeitada, de chute de fora da área, e quando tem, manda a bola lá para fora do estádio. Mas enfim,
O Zubeldia mandou a campo um time com Rafael, Igor Vinícius, Yamal, Arboleda, Lucas, Caleri, Luciano, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Alan Franco e Eric. É uma escalação padrão, né, do Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia, ele realmente acaba se tornando refém de algumas escalações e de alguns jogadores. Por exemplo, o Luciano, para mim, tá fazendo uma temporada muito abaixo do que a gente sabe que ele pode produzir. Na verdade, o Luciano é um caso de amor e ódio. Quando ele vai pro banco, que ele entra com aquela vontade, com aquele desejo de fazer as coisas, a gente fala, poxa, esse é o Luciano. Mas quando ele começa de titular, e principalmente quando insistem em colocar o Luciano para fazer a função de meia armador, isso me dá um asco tão grande. Por quê? Porque o Luciano não é um meia armador. Ele não é um jogador que arma a jogada. O Luciano é um jogador para pisar na área, para fazer dupla com o Caleri. Ele não tem que armar a jogada. E se você analisar, todos os times da Série A praticamente tem um jogador que é meia armador, que você considera como meia armador. O Fluminense tem o Paulo Henrique Ganso. É um meia armador. O Flamengo tem quem? O Flamengo a gente pode citar vários, mas tem o Arrascaeta, tinha o De La Cruz até então. O Corinthians, o próprio Corinthians que está na zona do rebaixamento, tem o Rodrigo Garro, que é um excelente jogador. Então, se você for olhar, o Palmeiras tem o Rafael Veiga. Se você for olhar time a time, você vai conseguir perceber que todos eles têm um meia armador. E o São Paulo não tem. Quem é o meia armador do São Paulo? É o Luciano, que tá fazendo uma temporada muito abaixo, que tá fazendo uma temporada muito ruim. Então, assim, o São Paulo, na partida até que começou bem, começou ditando o ritmo da partida, o Criciúma não assustava, o São Paulo também pouco assustava, o São Paulo pouco assustou o Criciúma no primeiro tempo. E aí, numa falha grotesca, né, da defesa inteira do São Paulo, porque além de tudo a gente não tem nem sorte. Mais uma bola espalmada pelo Rafael, que está em uma fase ruim. O Rafael, que a gente sabe que é um bom goleiro, está em uma fase ruim. Não vem fazendo boas partidas, muito após a ida dele à seleção. No primeiro jogo, quando ele voltou da seleção, ele falhou. Então, assim, não vem fazendo boas partidas. Uma espalmada do Rafael na bola, no meio da área, o Arboleda consegue. Ele foi rifar a bola, ele conseguiu chutar o chão. E aí, a bola sobra pro atacante do Criciúma. E aí, ele só tem o trabalho de empurrar a bola pro gol. Porque, além de tudo, nem sorte, a sorte já abandonou, a gente foi embora. E aí, o Criciúma abre o placar. E aí, o São Paulo realmente se desmantela em campo, não consegue fazer mais nada, não assusta o Criciúma. E o Criciúma fica muito à vontade no jogo. E no segundo tempo, o São Paulo, claro, voltou um pouco melhor do que o Criciúma. O Criciúma adotou uma postura mais retraída, mais recuada, chamou o São Paulo para cima. E, naturalmente, o São Paulo foi chegando, né? Mas ainda muito sem trazer perigo pro Criciúma. Tiveram pouquíssimas jogadas. Na verdade, eu acho que a única jogada de perigo do São Paulo foi na cabeçada do Arboleda, que já foi quase nos acréscimos. E aí depois a gente teve o gol do Lisieiro, que foi um gol muito bonito, num pivô feito pelo Caleri. Foi um gol muito bonito do Lisieiro, que conseguiu ali empatar a partida. E minutos antes o Arboleda tinha perdido um gol, ele sozinho ele cabeceou para fora. Então, de uma maneira geral, foi um jogo abaixo do São Paulo, foi um jogo ruim. Eu acho que se o São Paulo tá almejando vaga na Libertadores, São Paulo não pode perder pontos pro Criciúma. Não é desmerecendo o Criciúma, porque eu sei que vai ter uns cabaços aí, que vai colocar nos comentários que eu tô desmerecendo o Criciúma. Gente, eu não estou desmerecendo o Criciúma. É que realmente, se você tá brigando lá em cima, você tá brigando para ter uma vaga na Libertadores, sabendo que Inter e Flamengo ganharam na rodada, você não pode de forma alguma perder pontos pro Criciúma. Ah, mas tá jogando fora de casa. Você não pode perder pontos pro Criciúma. Do Criciúma, quem que a gente pode destacar? O Bolassi, que é o centroavante. Porque de resto não é um time muito qualificado. Não é um time bom. Nossa, que time bom. E o São Paulo tem extrema dificuldade de jogar contra esses times. A gente viu contra o Cuiabá. A gente viu agora contra o Criciúma, o São Paulo tem extrema dificuldade de performar contra esses times. E isso não é de hoje, não é de ontem, isso é de muito tempo. Tanto que o São Paulo tem a fama de ressuscitar defunto. O São Paulo tem ele consegue performar melhor contra times que estão mais acima da tabela e trazer um futebol ridículo contra times que estão lá embaixo. Porque hoje não era jogo para empatar, hoje era jogo para ganhar. O São Paulo tinha time para ganhar do Criciúma. E aí a gente entra em todas aquelas questões de que vão querer culpar treinador, vão querer culpar até o Caleri. Porque se vocês são adeptos ao Twitter,
Vocês vão ver que ultimamente a própria torcida do São Paulo entrou numa onda de elogiar o Yuri Alberto e crucificar o Caleri, falar que o Caleri é bagre, que o Caleri é grosso. Só que eu quero, pra vocês que falam isso, pra vocês que criticam o Caleri, eu quero que vocês me falam qual bola no jogo de hoje que o Caleri recebeu em condição de finalizar. Contra o Botafogo, eu condeno. Eu vou seguir condenando, vou seguir criticando, vou seguir falando. Contra o Botafogo, ele perdeu 2 gols embaixo da trave. Ele recebeu em condição de fazer o gol e ele perdeu. Ali ele foi mal. Mas eu quero que vocês me falem nas últimas partidas do São Paulo qual foi a bola que o Caleri recebeu em condição de finalizar. Porque é muito fácil a gente criticar, mas retorna para aquilo que eu falei. Todos os times da Série A têm um jogador que é o camisa 10. O São Paulo tem esse jogador? O São Paulo não tem esse jogador. E é um fim de temporada ruim. Pelo menos eu desejo que essa temporada acabe. Porque se a gente for olhar jogador por jogador... Vou pegar aqui a escalação de hoje. Rafael, muito abaixo. Desde que voltou da seleção, não vem performando bem. Não vem falhando, vem espalmando bola que não é para espalmar. E além de tudo, além dele espalmar, ele consegue espalmar para o meio da área, onde a defesa fica desmantelada, porque o Alan Franco faz alguns jogos bons. Inclusive, hoje o Alan Franco provavelmente saiu machucado, então provavelmente a gente vai perder o Alan Franco nesse final de temporada, né? Mas assim, Rafael muito mal. Igor Vinícius muito mal também. Se quiser negociar, pode negociar. O Igor Vinícius realmente não cruza, não sabe cruzar, não sabe tocar. O Igor Vinícius sabe cobrar lateral, não sabe marcar, não sabe fazer nada. É um lateral nadador, nada de frente, nada de costa, nada de nada. Ele não sabe fazer absolutamente nada. O Yamal, até nos primeiros minutos, assim, eu gostei da partida dele. Ele é um lateral mais ofensivo, só que todas as jogadas do Criciúma foram na lateral dele. A Arboleda fez uma das piores partidas com a camisa do São Paulo. De fato, muito ruim mesmo. A Arboleda deu um furo absurdo, né? E poderia ter se redimido fazendo aquele gol, mas não fez. A Arboleda que é um bom cabeceador, tá? Lucas até tentou algumas coisas, mas tava bem marcado. E eu queria até saber qual é o problema que o Lucas Moura tem em chutar a bola. Qual é o problema que ele tem de chegar na entrada da área e tentar chutar pro gol? Por que ele quer o tempo todo ficar armando o time? Não precisa disso, cara. Você recebeu em condição, mete uma bica pro gol. Arrepia pra dentro do gol. Não, você quer ficar tocando pra Luciano. Pro Luciano mandou a bola pra fora do estádio. Pelo amor de Deus, né? Caleri tentou, como sempre, né? Fez o pivô pro gol do Lisieiro, mas tentou. Brigou com os zagueiros, como ele sempre faz, só que ele não recebe, gente. Ele não recebe bola em condição de fazer nada. Luciano, mais uma partida abaixo, é menos um jogador, né? Menos um jogador. Eu acho assim, vocês podem até me condenar, vocês podem me criticar, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu acho que tem alguns jogadores do São Paulo que o ciclo de fato se encerrou. É um jogador que tem identificação, é um jogador que, representa a camisa do São Paulo, que tá sempre ali brigando. Só que a gente não precisa só disso. A gente precisa de um jogador que em campo represente o São Paulo. Não só ficar brigando, não só ficar provocando o rival. Tem que jogar bola. E essa temporada foi muito abaixo do Luciano. Muito, muito, muito abaixo do Luciano mesmo. Luiz Gustavo, mais uma partida ruim. Não gostei da partida do Luiz Gustavo. E de pensar que estão pensando em renovar com ele. Não só com ele, como com o Rafinha também. Marcos Antônio, apático, não apareceu no jogo. Não gostei da partida dele. Alan Franco, também não. E o Eric também não fez nada, fez uma jogada ou outra, enfim. E aí existe o banco de reservas do São Paulo, né? Galopo, quem não chora não mama, tá aparecendo mais. Nestor, Rafinha, André Silva, Juan, Lisieiro, Rato, Ferrarese, Sabino, William Ferreira. William esse que depois do jogo contra o Botafogo começou a ser escanteado também, né? Mas enfim, São Paulo soma mais um ponto. É um resultado que eu e Johanna considero ruim. Eu acho que contra Criciúma não é pra você perder ponto e não é desmerecendo o Criciúma. Eu acho que era um jogo que dava pra vencer, dava pra ser mais ofensivo, principalmente porque você ficou aí 10 dias mais ou menos somente treinando, né? O mínimo que o São Paulo tinha que fazer era praticar um bom futebol, porque o São Paulo não tá disputando mais nenhum campeonato. Antes fosse cansaço, mas não é, porque não tá disputando mais nenhum campeonato. Aí vai e faz isso. E, de fato, me dá um pouco de medo, me dá um pouco de angústia, porque já sei que ao final da temporada o Zubeldia muito provavelmente não vai permanecer,
muito provavelmente ele vai sair. E a gente vai começar 2025 novamente sem treinador, com uma pré-temporada para fazer lá nos Estados Unidos e precisando se reestabelecer com uma nova filosofia, com um novo corpo técnico. E aí não tem longevidade, é mais um treinador que vai sair, é mais um treinador que vai ser culpabilizado pelos erros individuais de jogadores que não estão bem com a camisa do São Paulo. Realmente é o Zubeldia que perde gol embaixo da trave, realmente é o Zubeldia que chuta o chão e dá o passe pro jogador do Criciúma fazer o gol. Realmente, gente, é o Zubeldia que perde pênalti. Realmente é ele é o culpado, ele tem que sair no final da temporada mesmo. E aí a gente novamente começa a culpar quem não deve ser 100% culpado, porque ele tem sim. Ele tem a culpa dele, eu não vou falar que não tem, ele tem a culpa dele. Mas será que ele é 100% dos problemas do São Paulo? Ou será que não tem nada mais por trás disso? Fica o questionamento.